Olá, queridos amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos e que alegria poder nos encontrarmos mais uma vez aqui através desse nosso canal do YouTube. Hoje, nessa segunda-feira, desse dia 3 de setembro de 2018, estamos vivenciando a 22ª semana do Tempo Comum e celebramos com toda a igreja a memória de São Gregório, ele que foi Papa da nossa igreja. E o Evangelho de hoje, proposto pela nossa liturgia, o Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículos de 16 a 30, que vai nos narrar o seguinte. Naquele tempo, Jesus foi então a Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, no dia de sábado, foi à sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. E enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para dar liberdade aos oprimidos e proclamar um ano aceito da parte do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos testemunhavam a favor dele, maravilhados com as palavras cheias de graça que saíam de sua boca, e perguntavam: Não é este o filho de José? Ele, porém, dizia: Sem dúvida me citareis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum, faze também aqui, na tua terra. E acrescentou: Em verdade vos digo que nenhum profeta é aceito na sua própria terra. Ora, a verdade é esta, que vos digo: no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e uma grande fome atingiu toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado o Espírito, o profeta Elias, senão a uma viúva em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel, mas nenhum deles foi curado, senão Naamã, sírio. Ao ouvirem essas palavras da sinagoga, todos ficaram furiosos, levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no para o alto do morro sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de empurrá-lo para o precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, adentramos então um novo mês de setembro, mês em que a Igreja nos convida a nos aproximarmos e intensificarmos ainda mais a leitura e a oração com a Palavra de Deus. Iluminados e instruídos pela Palavra do Senhor, nós poderemos então assim saber qual a sua vontade para a nossa vida e assim caminhar diante do seguro porto que é a Palavra de Deus, como diz o salmista: lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Mas hoje, meus queridos amados irmãos, celebramos então, em comunhão com toda a igreja, a memória de São Gregório. Vamos então ouvir um pouquinho da história e a vida desse grande homem de Deus. Hoje celebramos a memória deste magno de Cristo, São Gregório I, nascido em Roma no ano de 540, de uma família nobre que muito motivou a vida pública. Gregório, cujo nome significa vigilante, chegou a ser um ótimo prefeito de Roma, pois era desapegado dos próprios interesses devido à sua constante renúncia de si mesmo. Atingido pela graça de Deus, São Gregório então chegou a vender tudo o que tinha para auxiliar os pobres e a igreja. São Bento exercia forte influência na vida de Gregório. Por isso, além de ajudar a construir muitos mosteiros, entrou para a vida religiosa do ora et labora. Homem certo no lugar certo. Este foi Gregório, que era alguém de senso de dever, de medida e dignidade. Além da vida interior, bem percebida quando escreveu sobre o ideal de pastor, o verdadeiro pastor das almas é puro em seu pensamento.
sabe aproximar-se de todos com verdadeira caridade. Eleva-se acima de todos pela contemplação de Deus. Com a morte do Papa da época, São Gregório foi escolhido para sentar na Cátedra de São Pedro, no ano de 590, e assim chefiar com segurança a Igreja num tempo em que o mundo romano passava para o mundo medieval. São Gregório Magno, Papa e Doutor da Igreja, que conquistou o céu com 65 anos de idade, no ano de 604, deixou marcas em todos os campos, valendo lembrar que na liturgia há o canto gregoriano, o qual eleva os corações a Deus, fonte e autor de toda a santidade. Essa então é a vida desse grande homem de Deus, São Gregório Magno. E assim então, meus queridos amados irmãos, podemos perceber que São Gregório, ele tinha um propósito para a sua vida, ou seja, ele sabia qual era a vontade de Deus diante ali da sua vida pública, que era auxiliar os nossos irmãos, os marginalizados e excluídos da sua época. E assim também hoje no Evangelho que nós acabamos de ouvir há pouco, nós temos Jesus que também sabe qual a sua missão ao qual o Pai lhe enviou. E assim então, meus queridos amados irmãos, nós ouvimos aí no versículo 18 desse capítulo 4 de São Lucas: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com unção para anunciar a boa nova aos pobres e enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista. E assim então, Jesus, ele vem também para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Esse, então, é conhecido como o programa de vida de Jesus. E nós, sabemos qual o nosso programa de vida? Tem gente nesse mundão velho de Deus, como dizem muitos por aí, que acham que veio ao mundo para poder ficar à toa, que não precisa se comprometer com nada, não fazer nada, mas ao contrário, Deus ele tem um propósito para cada um de nós. São Gregório, como ouvimos, descobriu qual era a sua vocação, a sua missão. Jesus também sabia qual era a sua missão. E por isso ele não perdia tempo diante dos ataques, olha só, seguindo o Evangelho. Muitos, então, ficam admirados. Em contrapartida, outras pessoas começam a questionar: mas não é ele o filho de José, o carpinteiro, e de Maria? Sua mãe e seus irmãos não moram aqui conosco? Da onde lhe vem a sabedoria? E Jesus então vai repetir aquele provérbio: médico, cura a ti mesmo. E vai então exemplificar justamente com aquilo que realizou em Cafarnaum, os milagres, que os seus contemporâneos, eles então aguardavam ansiosamente Jesus agir também na sua terra natal. E Jesus então segue anunciando que na época do profeta Elias havia muitas viúvas em Israel, e principalmente na época da fome. Mas Elias então foi ao encontro de uma viúva em Sarepta, ou seja, numa terra pagã. E também exemplifica com o profeta Eliseu, dizendo que havia muitos leprosos também em Israel. Mas Eliseu então foi curar Naamã, o sírio, um pagão também. Então isso fica bem claro para nós que muitas vezes aqueles que deveriam acolher a proposta de Deus para a sua vida são os primeiros a rejeitar, ou pior ainda, a duvidar da presença e da ação de Deus. Então, meus queridos amados irmãos, é preciso de fato deixar que Deus então conduza a nossa vida e pedindo a Ele sempre a graça de podermos enxergar a sua ação no meio de nós. Paulo, por exemplo, na primeira leitura de hoje, ele então escreve à comunidade de Corinto, onde ele vai dizer que não se utilizou de sabedoria, mas deixou-se conduzir por Deus, com palavras simples, humildes, para que pudesse então alcançar o coração das pessoas. Porque muitas vezes nós queremos então elaborar discursos, né? Isso é a nossa pessoa, o nosso ego inflamado,
Ele quer então ali, cada vez mais, apresentar um discurso teológico, elaborado, e que não toca e não alcança ninguém, porque é muito conteúdo e as pessoas não conseguem absorver. Agora, ao ponto de quando nós então utilizamos a simplicidade, nós conseguimos então alcançar o objetivo, que é de evangelizar e fazer com que as pessoas possam compreender a palavra de Deus. Estamos aí vivenciando esse mês de setembro. E quantas vezes e quantas pessoas nas comunidades que não se aproximam da palavra de Deus para poder então ali ler, rezar, porque não compreende o conteúdo dela. Então nós temos a oportunidade e devemos de ajudar as pessoas a poder crescer nessa intimidade com a palavra, para que possa então se utilizar ainda mais da Sagrada Escritura, deixando-se conduzir, moldar, plasmar por essa mesma palavra, assim como fizera Paulo. E Paulo vai dizer, olha, eu não utilizei de sabedoria, eu anunciei a cruz de Cristo. Essa sim é instrumento de salvação para toda a humanidade. Então Cristo crucificado era o centro da pregação, o querigma, e é esse o caminho que a igreja tem nos proposto, para que nós possamos então também anunciar nos dias de hoje o Cristo diante de uma grande multidão que ainda nos dias de hoje não fizeram seu encontro com Cristo. Para que assim, meus queridos amados irmãos, possamos crescer no amor e na intimidade de Deus, como o salmista de hoje nos convida. Quanto eu amo ao Senhor vossa lei. Amar a lei do Senhor, amar a sua palavra, é essa a proposta que nós devemos então levar para a nossa vida, para que assim então possamos, como nos diz São Jerônimo, encontrar o Cristo vivo e presente que está nas Escrituras. Que o Espírito Santo de Deus seja a nossa força, Maria Santíssima, nossa Mãe, Mulher da Palavra, nos ajude a podermos crescer nessa intimidade com a Sagrada Escritura e que nós possamos absorver os conhecimentos ali, nela contido, traduzindo tudo isso através do nosso testemunho, da nossa maneira de ser e de viver. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E que alegria poder então contar com a sua presença amiga e fraterna aqui através do nosso canal, nos acompanhando, compartilhando, divulgando esse canal, esse vídeo. Que bom! E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, peço encarecidamente a você que nos ajude a podermos então ali crescer cada vez mais através desse nosso canal. Primeiramente, se inscrever no nosso canal é fácil, é só você clicar aqui embaixo em inscrever-se. Deixe também aí o seu like, ative o sininho para ser notificado dos vídeos que eu vou postando no decorrer da semana e ajude-nos a compartilhar, divulgar esse nosso canal, esse nosso vídeo, para que possamos também evangelizar através aqui desse nosso canal do YouTube. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Gregório Magno, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se assim nos permitir. Espero por você.